Bom, pessoal, essa é a nossa 8ª videoaula sobre desenvolvimento em Flutter. Na aula passada, nós conseguimos fazer a implementação da estrutura básica do block, conseguimos efetuar a conexão de um cliente Socket.io ao servidor e está faltando a gente ver a parte de gerência de estado. Até agora, nas nossas atividades, nós ainda não implementamos a gerência de estado. Mas antes de a gente partir para essa implementação, a gente precisa fazer uma atualização, tá? Na nossa aula passada, nós implementamos a versão do Flutter Block 6.0.6. Já saiu uma atualização nova, tá? Na verdade, foram 2 atualizações novas que saíram. Aqui eu estou no site PubDev, e aí a gente pode ver que já saiu 2 versões, né? No dia 7 de novembro saiu a versão 6.1 e no dia 11 de novembro saiu a versão 6.1.1. Então, vamos logo trabalhar com a versão mais recente, né, desse pacote. Vamos fazer essa implementação aqui. Ok, vou salvar. Ele já faz a atualização aqui do pacote, tá? E vamos partir para a implementação da gerência de estado. Vamos ver como a gente vai gerenciar estado usando o padrão block. Vamos pensar em regras de negócio antes de a gente começar a implementação, tá? Então, se nós olharmos para essa tela aqui, o cliente ele precisa, ou o usuário, ele precisa informar o nome dele para poder passar para a próxima tela. No caso aqui já implementamos, né? Vamos passar aqui para a próxima tela. Ele entra na tela do chat, onde necessariamente ele vai ver e enviar a mensagem, tá? Só que para ele conseguir entrar, ele primeiro tem que estar conectado, fazer a solicitação no servidor para entrar na sala de bate-papo. Até então, só fizemos a parte de conexão, mas não informamos nada aqui na tela de que o aplicativo está conectado, né? Só fizemos um teste fazendo o print aqui no console. Então, se nós pensarmos em regra de negócio, não faz sentido o usuário entrar na tela de chat se ele não estiver conectado ao servidor. Diante disso, a gente vai fazer a primeira implementação da gerência de estado na tela de login, onde nós vamos informar para o usuário que ele está conectado e, por consequência, vai poder entrar na sala de bate-papo. Para a gente fazer isso, a gente precisa implementar, né, o padrão block. E aí, quando a gente está falando da parte do block, a gente está falando de eventos. Essa aqui já foi a estrutura que o block criou, né, para geração de eventos, e a estrutura para geração de estados. Tanto é que ele já criou aqui um estado inicial, né, onde o aplicativo já inicia com esse estado inicial. Então, se a gente recapitular a aula passada, a gente tem que lembrar que o block ele responde a eventos e retorna estados. Então, a gente vai ter que pensar aqui inicialmente em 2 eventos. Quais seriam esses eventos? O evento conectado e o evento desconectado, tá? A gente vai ter que criar esses eventos. Como é que a gente cria isso no block? Bom, o block ele já deixa aqui uma classe abstrata, né, que é o chat event, que é para representar todos os eventos. Daqui a gente vai criar outras classes, tá, que vão estender o chat evento, tá, que por consequência já vão implementar a estrutura básica de um evento. Tá? Não é obrigatório você criar classe, mas o padrão do block ele já deixa essa estrutura porque é muito mais flexível. E a gente vai ver essa flexibilidade ao longo das aulas. Então, para a gente criar aqui uma classe que vai representar um evento, a gente vai fazer da seguinte forma. Vamos aqui iniciar class, e aí nós vamos chamar de evento conectado, só para facilitar, tá? Evento conectado. Ok. E aí nós vamos estender o chat event. Tá? Essa classe ela não precisa implementar nada, vou só mandar formatar aqui. Ok, vamos salvar. Criamos o nosso primeiro evento. Vamos criar um próximo evento aqui, que seria o evento desconectado. Ok. Então, criamos 2 eventos aqui e vamos criar 2 estados. E aí, a parte de estados também não difere de eventos. Nós vamos criar a mesma estrutura, class, e aí vamos só estado conectado. Tá? Também vai estender a classe chat estado.
Ok, vamos salvar. Vamos copiar. Vamos colar aqui e vamos colocar aqui o desconectado. Ok. Agora que nós já criamos os eventos e os estados, vamos aprender como implementá-los. E aí quem gerencia essa parte de eventos e estados é a nossa classe que vai representar o nosso bloco, tá? Então, se vocês prestarem atenção, a gente já tem um método aqui, né, que retorna uma string, né, que é um fluxo de dados contínuos, ele vai fazer um mapeamento de eventos para estados. Lembrando, né, o usuário ele entra com o evento, esse evento é mapeado para um estado que vai refletir aqui na nossa tela, tá? Ou no nosso aplicativo. Os eventos podem ser gerados tanto pelo usuário quanto pelo sistema. No nosso caso, o evento gerado pelo sistema seria o evento de conexão e desconexão. Quer dizer, não é o usuário que efetua a conexão diretamente, é o próprio sistema. Então, a partir do momento que nós abrirmos o aplicativo, ele já tenta fazer a conexão diretamente com o servidor e também ele já faz a reconexão automática, como a gente viu na aula passada, né? Tanto é que quando a gente coloca em modo avião, aqui ele perde a conexão, então ele já desconecta aqui, ó, e fica emitindo erro. Se nós voltarmos a conectar a internet, o dispositivo, ele já se reconecta automático. Então vocês já devem saber que esse cliente Socket.io ele já estabelece reconexão automática e isso está na documentação. Se a gente for aqui, eu até deixei marcado, né? Estou na documentação do cliente Socket.io e ele já dá um exemplo aqui se a gente, caso a gente queira mudar essa propriedade, né? Deixar o AutoConnect para false. Não vai ser o nosso caso, tá? Porque senão a gente vai ter que cuidar dessa regra de negócio. Então a gente vai deixar que o próprio cliente Socket.io faça essa reconexão automática para a gente, visto que já está implementado nele. E vai facilitar muito o nosso desenvolvimento. O que a gente precisa fazer? Primeira coisa é mapear, né? Mostrar na tela, né, esse evento, né, e gerar um estado na tela. E aí vai entrar essa parte do código aqui, esse mapeamento, tá bom? Então vamos procurar entender aqui como é que vai funcionar o fluxo da coisa, tá? O block ele responde a eventos. Como eu acabei de dizer para vocês, esses eventos podem ser gerados explicitamente pelo usuário ou pelo aplicativo. O caso da conexão e desconexão é pelo aplicativo. Então quem comanda essa conexão e desconexão é o nosso cliente Socket.io aqui. Tanto é que no construtor da classe do nosso block a gente já registrou, né, para que o cliente Socket.io possa escutar essas mudanças, né? A gente tem aqui para erro de conexão, para quando ele se conecta e desconecta. O que nós vamos fazer? Vamos procurar entender aqui um pouco do chat. Tá? O chat block, ele, aqui no nosso caso, ele já está estendendo, né, um block, e aí ele tem que entrar aqui com um evento e um estado. Tá? Isso aqui são classes genéricas, né? É um padrão aqui para a gente colocar aqui. Mas o que ele faz? Ele já tem uma implementação interna do String Controller. Tá? Esse String Controller, ele controla tanto o sync, tá, quanto o string, né? Lembrando na aula passada, o sync ele vai representar a entrada de dados e o string ele vai representar a saída de dados. Tanto é que no nosso mapeamento aqui a gente sai com uma string, tá? E aí o String Controller, como já tem uma implementação aqui dentro, toda vez que a gente quer entrar com um evento, né, uma entrada de dados, a gente tem que chamar o método add. No caso aqui o ChatBlock, como ele já implementa isso aqui, ele já aparece diretamente para a gente. Então vamos implementar o nosso primeiro evento, vamos disparar na verdade o nosso primeiro evento. E aí no caso a gente pode já usar o método this, tá, para fazer referência, tá, à própria instância do block, né, que já implementa o String Controller e por consequência já implementa o método add. Tá? E ele já coloca aqui para a gente adicionar um evento. No caso, eu posso usar o this, mas como nós não temos nenhum conflito de nomes e a instância do bloco é única, a gente pode chamar dessa forma aqui apenas o método add. Eu só estou explicando para vocês para não ficar confuso, né, na hora de saber de onde vem esse método aqui. Tá? Esse método ele vem dessa implementação aqui do bloco que implementa um String Controller. Tá bom? E aqui a gente tem que informar um evento. No nosso caso, a gente já criou um evento, né, que seria evento conectado, tá?
a gente, olha, nós já criamos uma instância aqui, né, da nossa classe de eventos, que é o evento conectado. Vamos salvar. E aí, para o desconectado, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos usar o método add. E aí vamos colocar aqui evento desconectado. Ok? Vamos colocar o ponto e vírgula. Ok. Então o que eu estou fazendo aqui? Toda vez que o nosso aplicativo se conectar, ele emite um evento. Toda vez que ele se desconectar, ele também emite o evento. Dentro da nossa instância do block, nós podemos fazer esse mapeamento. Então toda vez que eu gerar um evento, ou seja, que eu entrar com um evento, ele vai disparar esse método aqui, tá? E esse evento, ele é coletado aqui, por esse parâmetro, tá bom? E aí, a gente vai fazer um teste aqui dentro, tá? No nosso caso, a gente precisa saber se esse evento, ele é uma instância do evento conectado ou do evento desconectado, ou seja, se ele é uma instância dessa classe, né? Como a gente compara isso, não tem como colocar igual. No caso do Dart aqui, para a gente comparar instâncias de classe, a gente tem que usar o operador is, tá? Então a gente vai ver se esse evento ele é uma instância do evento conectado, tá? Ok. Então, o que nós acabamos de fazer aqui? Nós estamos testando, né? A hora que foi disparado um evento, né, é disparado automaticamente esse método aqui que vai passar o evento. E aí aqui nós estamos testando se esse evento é uma instância do evento conectado. Se for uma instância do evento conectado, aí nós vamos fazer esse mapeamento, né, de evento para estado. Nós vamos disparar, tá, agora um estado. E aí, como a gente vai fazer esse disparo, é um pouquinho diferente. Nós vamos chamar esse camarada aqui, yield, tá? Opa! Vamos ver aqui, é esse camarada bem aqui. E aí nós vamos disparar esse estado correspondente a esse evento, tá bom? E aí esse estado, a gente já criou ele aqui, tá? Que é o estado conectado. A gente vai pegar e vai colocar aqui. Vamos lá. Estado conectado, tá? Eu vou explicar para vocês o que esse yield ele faz, tá? Aqui no nosso caso, nós temos um fluxo de dados, né? Toda vez esse método ele sempre vai ficar emitindo dados, tá? No caso de uma chamada normal, seria um return, né? Ou seja, chama esse método, ele vai me retornar, vai ter um return que vai retornar alguma coisa. Geralmente, na aula passada a gente viu aí um caso da implementação do Future, né? Vamos ver onde a gente implementou ele. Aqui no chat, a gente tem aqui, ó, que é um método async também, só que retorna um Future. Só que um Future só retorna uma vez, por isso que há um return. Quando a gente retorna um fluxo de dados, aí é diferente, nós não usamos o return, tá? Porque esse fluxo de dados ele é contínuo. Aí, no caso, a gente vai retornar com esse yield, que seria similar ao return, tá? Mas só que esse método ele continua sempre iterando aqui dentro. No caso, não seria iterar, porque isso aqui não é um loop, né? Mas seria equivalente a um loop, tá bom? Então, o yield seria como se fosse um return, tá? Para essa estrutura aqui. E aí, no nosso caso, a gente teria que fazer uma outra estrutura para comparar se esse evento é o desconectado. No caso aqui, a gente não pode usar uma instrução switch case, porque no caso do Dart, switch case ele só testa números e strings. Tá? Ele não vai testar objetos. Então, a gente vai ter que fazer essa estrutura aqui de desvio de condicional aninhado, né, ou composto, como alguns gostam de dizer. E aí, nesse caso, a gente vai colocar um else aqui e vai fazer o if de novo. Tá? Vamos colocar um outro teste. Vamos testar se esse evento, se ele é um evento desconectado. Ok. Tá? Se ele for um evento desconectado, aí nós vamos disparar. Vamos aqui, opa. E aí vamos disparar um estado desconectado. Ok. Pode parecer estranho, tá? Mas ao longo das videoaulas vocês vão entender como é que funciona isso. E eu vou estar reforçando muito bem, tá? Então aqui no caso,
dentro da nossa própria implementação do block, ele já dispara 2 eventos, e esses eventos são disparados não são aleatoriamente, né? São disparados conforme esse cliente Socket.io aqui começa a interagir com o servidor, né? Se ele se conectar, dispara um evento de conectado, se ele desconectar, dispara um evento de desconectado. A partir do momento que esses eventos são disparados, eles são mapeados aqui automaticamente, né? E aí nós falamos como esse mapeamento vai acontecer. Se eu receber um evento de conectado, eu vou emitir um estado de conectado. E vice-versa. Se eu receber um evento de desconectado, eu vou emitir um estado de desconectado. Então, eu acabei de gerar o evento e fazer a emissão de estado. O que está faltando? A gente entender que esses estados eles devem ser implementados para ser escutado aqui na tela. Então, cada tela vai poder escutar, né, essa mudança de estados. Só que para a gente escutar essa mudança de estado, a gente tem que fazer essa implementação, né, que seria basicamente um ouvinte, né, da mudança desses estados. Até então, a gente ainda não implementou e a gente vai ter que ver como é que isso implementa. Eu vou salvar aqui, não vai mudar em nada o nosso aplicativo, porque a gente tem que implementar, né, um ouvinte, tá, para esse bloco. Só que antes da gente implementar, a gente precisa entender o que nós vamos implementar. E aí, nós vamos voltar de novo para a documentação. Vou até traduzir aqui para português novamente, para a gente entender como a gente vai implementar esse ouvinte, tá? Bom, a gente já implementou aqui o nosso block provider, a qual ele vai prover, né, o nosso block para todas as telas, tá? Só que a gente tem que entender agora como a gente vai escutar, né? Então, o camarada que vai escutar isso aí e vai conseguir renderizar coisas na tela é esse camarada aqui chamado Block Builder, tá? Então, o Block Builder é um widget Flutter que requer uma função block, né, e um builder. O Block Builder trata da construção do widget em resposta a novos estados. Ou seja, a partir do momento que chega um estado, ele trata de reconstruir a tela, tá bom? O Block Builder é muito semelhante, tá, a um Stream Builder, mas possui uma API mais simples para reduzir a quantidade de código padrão necessária. Como eu já falei para vocês, o Block já implementa, né, o padrão aí, o Stream Controller, tá? E aí ele implementa de uma forma muito mais fácil para a gente estar usando isso no nosso código, né? A função Builder será potencialmente chamada muitas vezes e deve ser uma função pura, tá? A questão da função pura eu deixo o link aqui para quem quiser dar uma olhada e entender mais, né? Para retornar um widget em resposta ao estado, tá? Até então isso não vai interferir em nada no nosso entendimento aqui, porque tudo que a gente vai fazer basicamente são funções puras, tá? Veja, olha aqui, ele já fala aqui, ó, veja o Block Listener se você quiser fazer qualquer coisa em resposta à alteração de estado, como navegação e exibição de um diálogo. No nosso caso, o Block Listener a gente vai utilizar, mas não vai ser agora, tá? O que nós precisamos é realmente implementar, tá, um ouvinte que vá redesenhar a tela, tá, quando houver uma mudança de estado. No nosso caso, esse estado, por enquanto, é conectado ou desconectado, né? Ele já dá aqui uma implementação para a gente, né? Vamos ver aqui, ó, ele já dá aqui um Block Builder. O que nós precisamos passar aqui? Isso aqui é um widget, tá bom, pessoal? Não visual, mas ele tem a função Builder, que tudo que está dentro do Builder regera uma mudança na tela, né? Ou seja, vai renderizar de novo a tela. Tá? A gente tem que passar um block e o state para ele, tá? E aí, dentro do método Builder, temos o context e o state também, tá? Por enquanto, é tudo muito estranho, mas na hora da implementação vai ficar fácil de entender. Vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, tá? Lembrando que ele disse aqui que a gente pode chamar o Builder várias vezes, né? Se o nosso estado ficar mudando constantemente. E aí, se você desejar um controle refinado sobre quando a função do construtor é chamada, você pode fornecer uma condição opcional ao Block Builder. A condição pega o estado anterior do bloco e o estado atual desse bloco e retorna um valor booleano, tá? Então aqui, ó, ele tem uma forma de filtrar, tá? Quais são as mudanças de estados que nós queremos escutar para aquele Block Builder, tá? E aí ele dá aqui, ó, se o builder win retornar true, né, o builder será chamado com state e o widget será reconstruído. Se ele retornar false, ele não vai ser construído, tá? Então aqui a gente tem a implementação do Block Builder padrão e aqui com filtro, tá? No nosso caso a gente vai usar a implementação desse filtro porque nós só queremos escutar 2 estados,
ou estado conectado ou estado desconectado, tá bom? Então nós vamos até copiar essa estrutura aqui, tá? E vamos levar para dentro do nosso código. Tá? E aqui, ó, nós já temos o nosso provider aqui, lembra que fizemos na aula passada, tá? Então a gente já está criando aqui o nosso chat block. Essa instância vai ser única, né, em todo o ciclo de vida do nosso aplicativo, tá? E aí, através desse block provider, a gente pode passar para as telas de login, chat e usuário, tá? É a instância do nosso block. Então vamos para a tela de login e aí a gente vai ter que pensar agora aonde nós vamos notificar esse usuário sobre essa mudança, né, de conexão ou desconexão, né? Tem que mostrar para o usuário se o nosso aplicativo está conectado ou desconectado. Bom, eu estou pensando em colocar um texto aqui no final, tá? Onde vai informar logo de cara para o usuário se o aplicativo efetuou ou não conexão. Para a gente fazer isso, a gente tem que partir aqui para depois desse botão, né? Então esse botão termina aqui e aqui a gente ainda está na lista de widgets, né? O nosso construtor. Então depois do botão nós vamos dar um Enter e aí eu vou colar aqui, ó, aquele código que eu acabei de copiar, tá? Eu vou mandar formatar, bora ver se ele consegue formatar. Tá? A gente já tem um block builder aqui, ele está dando erro porque não existe esse block A e nenhum block state, né? Block A state. Então no nosso caso aqui o nosso block seria o chat block, tá? Uma instância do chat block, e o nosso state seria uma instância do chat state, que é essa instância aqui. Vou até copiar, gente, e vou colocar aqui, tá? Eu vou salvar, por enquanto não vai interferir em nada. Eu vou mandar ele importar aqui, dar um import, tá, do package aqui do Flutter block, tá? Ele precisa fazer esse import, perdão. E aí, olha, ele já tem aqui, né, o nosso filtro, tá, para saber que o estado anterior e o novo estado, tá? Aqui a gente vai fazer um teste, lembrando, o retorno desse teste aqui ele retorna um boolean, tá? Se ele retornar true, o builder vai ser acionado. Se ele retornar false, o builder não vai ser acionado. Então, o que nós precisamos fazer aqui? Eu vou até tirar isso aqui. O que nós precisamos fazer aqui? Um teste, tá? Um teste que tem que retornar um booleano. E aí a gente quer saber se o estado novo ele corresponde a conectado ou desconectado. Para isso, nós já vamos fazer, a gente pode fazer dessa forma aqui, se, né? E aí a gente vai colocar aqui, ó, state, que é o state novo, né? Que é o estado novo. Lembrando, o estado que ele já estava, isso aqui é o novo. A gente sempre vai testar com o novo. Se ele é uma instância, tá, de estado conectado. Tá? Se ele for uma instância de estado conectado, ele deve retornar true. Mas não é só estado conectado, né? Então, e assim, essa estrutura eu só estou mostrando para vocês. É óbvio que a gente não vai escrever assim. Tem uma forma muito mais simples de a gente escrever assim e combinar, né, a condições. Então a gente já vai logo colocar aqui o nosso return. Tá? Vamos colocar logo o nosso return aqui. E aí vamos pegar aqui o state. E aí nós vamos colocar aqui. Se state, tá, for, tá, uma instância de conectado ou se state for uma instância de estado desconectado, ele vai nos retornar true. Ficou difícil de entender a lógica? Tá, vamos lá. Então aqui a gente tem uma condição e aqui a gente tem outra condição, tá? Então quais são, o que a gente está testando aqui? Se o estado for conectado, retorna true. Ou se o estado for desconectado, também retorna true. Ou seja, se for estado conectado ou estado desconectado, ele retorna true. Se não for nenhum desses dois estados, ele vai retornar falso. Então é isso que essa instrução está fazendo aqui, tá bom, pessoal? De forma resumida. Então agora aqui que nós vamos construir o nosso widget, tá bom? E aí nós vamos ter que colocar o nosso texto aqui. Então esse builder, o que ele pede? Nós temos que retornar uma função que retorna um widget. Aqui já está a função, né, onde a gente passa um contexto e o estado. E aí a gente vai colocar aqui também uma condição. Vamos lá. Se, tá? Agora a gente tem que testar. Quer dizer, vamos pegar esse state, que é o estado, testar novamente. Se ele for estado conectado, tá?
que nós vamos retornar aqui? Nós vamos retornar um texto, tá? Widget text, tá? Vamos colocar aqui conectado, ok, ponto e vírgula, tá? Então vamos olhar a nossa lógica aqui. Se o state for conectado, tá? Nós vamos retornar um texto aqui que vai aparecer logo depois do nosso botão, informando ao usuário que está conectado. Caso não seja, então esse estado ele só pode ser, tá, desconectado. Por que isso? Porque a gente vai ter essa segurança, porque já foi filtrado aqui, tá? Então se ele não for esse estado, ele vai ser por consequência esse, tá bom? Então vamos colocar um else, tá? E aí nós vamos retornar aqui, ó. Só que está faltando return, né? Simples assim, tá? No nosso caso a gente pode até melhorar esse código. Tá, vamos tirar esse camarada aqui, vamos só deixar essa condição aqui, vamos colocar um return aqui, e caso essa condição aqui não seja verdadeira, ele vai pular para essa próxima instrução, e aí ele vai retornar um texto, tá? Com desconectado. Se estiver parecendo um pouco estranho, ó, ele já apareceu aqui para a gente, tá? Tá desconectado por enquanto. Mas a gente já vai dar aqui, ó, vamos mandar aqui reiniciar o nosso aplicativo, tá? Ó, já apareceu conectado aqui. Vamos ver como é que está funcionando essa lógica aqui. Eu vou colocar em modo avião. Ó, já desconectou aqui, tá? Então já começa a emitir os erros aqui pra gente. E aí, ó, já reconectou. É óbvio que isso aqui não está muito claro, né? A gente vai já dar uma melhorada aí nesse texto. Tá? Mas se ficou estranho esse bloco de código, gente, é o seguinte, aqui eu só faço um teste, né? Esse estado, quando chega aqui no builder, se ele voltou do return aqui como true, então ele só pode ser ou conectado ou desconectado. E aqui eu estou testando, ó, se for conectado, retorna um texto conectado, tá? Quando eu dou esse return aqui, essa função ela não passa para essa próxima instrução, daqui ela já sai, ou seja, já coloca o componente como conectado. Caso essa instrução não seja processada, ela vai direto para o return aqui, texto desconectado. O que nós vamos fazer é dar uma melhorada aqui nesse texto, né? Nós vamos colocar um texto estilo, bora ver aqui um estilo de texto. Tá aqui, um style, o que nós temos que passar? Um texto style. Tá, vamos passar aqui um texto style. E agora, nesse estilo, a gente vai passar aqui uma cor. Vamos colocar aqui color, e aí vamos passar aqui um colors. Vamos colocar um verde. Vamos colocar esse verde aqui, tá? Esse green accent. Vamos mandar formatar aqui para ele deixar mais bonitinho aqui pra gente. Vamos salvar isso aqui, ó. Já ficou verdezinho aqui, bonitinho, né? Conectado. Só que tá errado aqui o conectado, né? Tá faltando um T aqui e um D, né? Foi mal. E desconectado, mas que burro. Pronto, isso acontece, tá? Com as melhores famílias. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos pegar logo, copiar esse camarada aqui. Vamos dar uma vírgula, vamos colocar ele aqui logo. Deixar a vírgula aqui no final, posso mandar formatar meu código, ele já deixa aqui. E agora a gente vai colocar um vermelho aqui, um red accent, tá? Para modificar a cor e notificar, né, que ele está desconectado. Eu acho que o vermelho, vamos ver aqui, ó, já apareceu o vermelho aqui desconectado, eu acho que já fica bem visível para o usuário, né? Para mostrar que o nosso aplicativo não tem conexão com o servidor. Então, agora que a gente já começou a ver como funciona o block, vocês já perceberam que a gerência de estado aqui é automático, né? Nós não chamamos explicitamente um setState aqui, porque a gente está até trabalhando, né, com uma tela aqui, que ela é stateful, né? Então ela tem o gerência de estado aqui, aqui dentro eu posso chamar o setState, que é a mesma coisa de chamar o build, né? Seria uma forma de eu falar, olha, redesenhe a tela. No nosso caso, a gente está usando um block builder que chama, né, essa função automaticamente para redesenhar, sem precisar do setState.
Então, por isso que eu digo que o block ele é um padrão para gerência de estado. O que acabamos de ver agora aqui e implementar foi uma gerência de estado. Tanto é que nós não chamamos o setState de nenhuma forma aqui dentro. Tá? A única vez que nós mudamos esse estado é quando nós não informamos aqui um texto, né? E aí, ó, ele muda, renderiza outra coisa na tela aqui, mas não foi chamado diretamente pela gente. Por quê? Em nenhum momento aqui nós chamamos o setState. Quem faz isso na tela é o componente aqui, ó, que é o formState, né, que é um controle que vai controlar aqui esse text field aqui pra gente, né? Então é ele que faz implicitamente essa gerência de estado. Então, como a gente não chama o setState, em teoria a gente pode. Vou até copiar esse nome aqui, ó, para vocês verem. E aí eu vou colocar aqui, vamos retirar aqui, vamos mudar essa classe, ela não vai ser mais stateful, ela vai ser stateless, tá? Vamos colocar aqui stateless, ou seja, sem gerência de estado, e olha o que acontece. O nosso aplicativo está aqui funcionando tranquilamente, ó, vou até agora tirar do modo avião, ele vai voltar a se conectar, ó. Vamos aguardar aqui, ó, voltou, se conectou, né, efetuou a conexão, e está renderizando a tela, ou seja, está mudando o estado da tela e a gente não precisou usar o stateful. Então, em todos os nossos widgets aqui de telas, nós não vamos precisar implementar diretamente gerência de estado, né? Quem vai fazer isso para a gente sempre vai ser o block, tá? Não quer dizer que em todas as situações o block vai conseguir fazer isso. Tem situações onde você precisa de uma gerência de estado bem mais simples, né? Que no caso aí você vai colocar um stateful e chamar o setState mesmo para mudar a tela. Mas no nosso caso, todas essas alterações de tela vão se dar com um componente, né, chamado lá, que é o nosso cliente Socket.io. É ele que vai fazer toda a questão de mudança de tela, tá? Tem momentos que nós vamos chamar essa mudança diretamente? Sim, mas aí nós vamos chamar pelo block, tá? Porque o nosso cliente Socket.io está dentro do block. Então, toda vez que nós quisermos acionar esse cara e vamos ter que mudar alguma coisa na tela, seja enviando uma mensagem ou recebendo, quem vai gerenciar isso aí é o block para a gente. Nós não vamos precisar chamar o setState diretamente, tá bom? Tá, então o que a gente precisa entender agora? Já implementamos aqui, já temos uma gerência de estado, tá? Já está funcionando, tá? E aí, ó, vamos tentar logar. Ok, conseguimos logar, né? No nosso caso aqui, ele está conectado, faz sentido a gente passar para a próxima tela informando o usuário, tá? Vou sair aqui da tela, mas percebam uma coisa, quer dizer, se eu não entrar com nenhum nome, ele me informa que você deve informar um nome, tá? Mas e nesse caso aqui, ó? Se a gente estiver sem conexão, eu vou desconectar aqui, e aí vou colocar um nome aqui para gente, vou colocar aqui teste. Nesse caso, gente, não faz sentido, tá, o usuário se conectar, tá? E não faz sentido ele entrar na tela de chat, porque ele não está conectado com o servidor. Automaticamente ele não vai conseguir enviar e nem receber nenhuma mensagem. Então não faz sentido o nosso aplicativo deixar o usuário partir para a próxima tela, sendo que o aplicativo está desconectado do servidor. Aí nesse caso a gente vai ter que colocar uma mensagem igual essa aqui para notificar o usuário, né, que por algum motivo esse usuário está sem conexão com a internet. Então não faz sentido algum, não tem lógica ele se conectar, né, ele passar para a tela de chat, né, para troca de mensagem, sem estar conectado ao servidor, porque ele está sem internet. E aí, o que nós vamos fazer? Nós já temos uma implementação, tá, aqui na nossa tela de chat, onde já tem uma mensagem, né, padrão aqui, nós chamamos aqui de Show My Dialog. Nós vamos copiar essa mensagem, vamos ver onde ela termina aqui, ó, bem aqui. Eu vou copiar ela toda. Copiei. Nós vamos para o nosso chat block, ou não, nosso login, tela de login, perdão. Lembrando, essa função, ela tem que ser depois do build, tá? Então eu estou clicando aqui, ó, aqui não sei se está dando para vocês verem, ele vai ressaltar até onde vai o meu método build. Tá? Aqui, ó, tem que ser depois do método build, não pode ser dentro do método build, senão vai dar erro. Tá? Então vou colocar aqui depois, vou mandar formatar o código como sempre. Tá? A gente vai trocar esse nome aqui, vai ser só aviso. Ok, eu vou salvar esse aviso. Lembra dessa propriedade aqui?
barra dismissable, sei lá como é que é a pronúncia disso. Perdão, o meu inglês aqui é horrível, eu tento ler essas coisas, mas eu ainda estou no nível ainda intermediário da coisa, tá? Então, assim, essa propriedade aqui é no caso da gente chamar, deixa eu mostrar para vocês, teste. Vou colocar aqui alguma coisa, vou entrar, né? No caso aqui, ó, se eu clicar fora, como ele está false, ele me obriga, né, a ter que clicar em um desses dois. No nosso caso agora dessa mensagem, a gente vai tirar essa propriedade porque ele só vai dar um aviso na tela. Então, se o cliente tocar fora, se o usuário tocar fora, a mensagem some mesmo, porque essa é a intenção, tá bom? Eu vou sair aqui, tá? Então, nós vamos tirar essa implementação aqui, tá? Vou salvar. E aí nós temos aqui o nosso texto, né? O nosso título, tá? Já está alinhado aqui, já está com atenção. E aí nós temos aqui o conteúdo, né? Você deseja sair do chat, no nosso caso, você está sem, vamos colocar aqui. Olha, perdão, gente, mas o meu não está pegando acentuação, porque quando eu uso vou dar um Ctrl S. Esse camarada aqui, ele dá um bug aqui no meu Windows que ele não deixa eu colocar acento, tá? Mas aí no caso de vocês vão colocar essa acentuação, tá bom? Você está sem internet ou sem conexão, vamos colocar aqui, sem conexão. Não vai sair. Vou colocar aqui, nesse caso eu vou copiar esse camarada aqui, olha aí, ó, fantástico, pronto. E aí, nós não precisamos de sim ou não, né? Nesse caso vamos tirar aqui um botão do texto aqui, tá? É só para, não precisamos nem sim, que não é uma pergunta, é só um OK para ele clicar, né? Só para notificar ele. Vamos colocar um OK aqui. Quando nós damos um preset, já está aqui chamando o push. No nosso caso não é push named remove útil, né? Nós não queremos remover, só vai ser o método pop, mas no nosso caso não faz nem sentido a gente colocar nenhum botão. Por quê? A partir do momento que o usuário clicar na tela, ele já sai da tela de aviso, tá bom? A gente vai ver isso aí, eu vou até remover esse camarada aqui, tá? Assim fica mais simplificado. Vamos remover ele correto. Então, só o que a gente vai mostrar aqui seria um atenção, você está sem conexão, né? E a partir do momento que o usuário clicar em qualquer lugar da tela, fecha a tela de mensagem, tá bom? Agora, a gente precisa chamar, né? E quando é que a gente vai chamar? Bom, quando nós clicarmos no botão entrar, ele vai ter que testar se estamos conectados ou desconectados. Se estivermos desconectados e o usuário colocar um nome aqui, ele vai ter que informar esse aviso, ó, você está sem conexão. Então, não vamos deixar que o nosso usuário passe para a tela de chat, porque não tem conexão com a internet. Então, não faz sentido deixar ele passar para a próxima tela, tá? Para fazer isso, a gente vai implementar no botão entrar aqui. Vamos ver onde está esse botão. Nosso botão de conexão. O entrar está aqui embaixo. É esse camarada aqui. Quando nós apertarmos ele, e aqui, ó, se for validado, né, tiver um nome, ele deixa a gente passar, né? Tanto é que a gente vai para a próxima tela aqui de chat, que é o nosso componente Navigator aqui, né? Então a gente vai ter que colocar aqui um outro teste, né? Bom, foi validado, ele entrou com o nome, só que a gente tem que testar se tem ou não tem conexão. Como é que vamos fazer isso? Agora que vem um outro problema, né? A gente só tem acesso ao estado aqui dentro do bloco, ó, né? Fora desse camarada aqui, eu não tenho acesso ao state. Então eu tenho que ter de uma forma global, eu tenho que ter acesso, que nem eu tenho acesso aqui, ó, ao meu form key e ao meu controle, né, que é para saber o que foi digitado no texto, e esse form key que é para validar aqui o meu texto, né? Então eu tenho que ter de uma forma global acesso também ao meu bloco, para me saber se ele está conectado ou não. Só que só tem um problema, né? Eu preciso de alguma forma gravar esse estado no meu bloco, tá? Eu preciso ter uma variável lá dentro que informe se o nosso aplicativo está conectado ou não com a internet. E tem que ser dentro do bloco, porque não faz sentido gerenciar o estado da conexão dentro de uma tela. Não é responsabilidade da tela de gerenciar a conexão. A responsabilidade de gerência de conexão está aqui nesse camarada aqui no nosso chat block, né? Então, assim, quando a gente mapeia eventos,
né, para estados, percebe que até então está simples a nossa lógica. Nós só temos dois eventos e 2 estados, né, que são conectado e desconectado. Mas ao longo do desenvolvimento do nosso aplicativo vamos ter mais eventos e mais estados. Então não é muito saudável você fazer a consulta do último estado, né, no bloco lá dentro da tela de login, porque esse estado pode sofrer alterações. Não necessariamente quer dizer que ele esteja conectado ou desconectado. Pode ser um estado que ainda vamos criar com mensagem enviada ou mensagem recebida. Então a gente vai ter que fazer a gerência dessa conexão de uma forma mais transparente aqui dentro, tá? E como é que vamos fazer isso? Isso aí é simples. Nós vamos criar, tá, uma propriedade que vai nos informar aqui dentro do bloco se ele está conectado ou não, tá? Então nós vamos criar aqui, essa propriedade tem que ser um bolha aqui. E aí nós vamos deixar esse camarada privado, vamos colocar aqui conectado, tá? Ai, meu Deus, conectado, seu animal, tá? E aí, nós vamos colocar logo ele como false. Mas hoje eu tô, hein? Ok, pronto. Bom, nós criamos aqui, tá, uma propriedade e ela é privada, tá, gente? Quando a gente coloca o underline aqui no Dart, só relembrando, isso quer dizer, tá, que essa propriedade é privada, ela só pode ser acessada aqui dentro da classe, tá? E aí, no nosso caso, só dentro do chat block. Por que isso? Porque nós não queremos que essa propriedade ela possa ser modificada. Só faz sentido ela ser modificada aqui dentro. Para dar essa segurança, nós vamos colocá-la como privada. Mas isso traz alguns empecilhos, porque se nós colocarmos ela como privada, ela não vai aparecer no nosso login aqui, tá? Então, para a gente entender isso e visualizar, isso aí é questão de orientação a objeto, né? Eu vou até voltar a conectar aqui o nosso, para parar de estar dando esse erro, tá? Vamos ver como é que a gente acessa, antes de eu mostrar para vocês, né? Vamos ver como é que a gente acessa a instância do bloco aqui dentro, né? Lembrando que o nosso app já tem um provider que deve prover, né, a instância do nosso bloco para a tela de login, chat e usuário. Agora a gente precisa saber como é que a gente vai receber, né, essa instância. Então, assim, vamos dar uma olhada aqui na documentação e de antemão já posso logo mostrar aqui para vocês que no Blocker, né, o Flutter Block, que é o que nós estamos utilizando, ele já tem, vamos ver aqui no changelog, ele já mostra aqui, ó, houve uma mudança, tá, na implementação 6.1, agora que eu vou mandar traduzir para português, tá? Olha só, ele já fala aqui, deixa eu pegar aqui, ó, adicionar, né, permite que o widget ouvir mudanças de estado, tá? Não ficou muito bem essa tradução aqui, houve uma mudança, tá, na estrutura aqui do Flutter Block. Agora, para a gente conseguir a instância desse bloco, nós vamos chamar o context e esse aqui o watch. E esse T aqui seria a classe do bloco para a gente ter acesso, tá? Eu vou tirar e desmarcar isso aqui, mostrar o original, tá? Nós vamos chamar esse camarada aqui, lá dentro do nosso login, eu vou mostrar para vocês, tá? Essa foi uma das modificações da estrutura do Flutter Block, tá? Antes o acesso era diferente, nós chamávamos um block provider, mas está fora do escopo, vamos usar um método novo agora. Então, aqui dentro nós vamos fazer o seguinte, ó. Tá vendo o builder aqui? O nosso build, agora, a nossa tela de login não tem gerência de estado, tá? Ela não é stateful. Eu posso colocar esses camaradas tanto aqui fora quanto aqui dentro do builder, não vai fazer diferença alguma, tá? Isso faria caso nossa tela de login fosse stateful, tá? Faz diferença sim, porque se vocês pararem para pensar, sempre que esse método build ele é chamado, né, tudo que está aqui dentro é descartado na memória e recolocado novamente. Então, as variáveis que vocês criarem aqui, elas vão se perder toda vez que se chamar o builder. No nosso caso, a gente pode colocar aqui dentro, tá? Porque é só uma instância que já foi criada. Então aqui a gente só está fazendo acesso direto a essa instância. Na verdade, ela nem foi criada aqui, ela foi criada aqui, tá? E é repassada, tá, pelo block provider. A gente só vai receber esse camarada aqui. Como ela é uma instância que não foi criada pela gente e a gente não vai modificar, nós já vamos colocá-la como final, tá? Então, vamos colocar o tipo dela, é um chat block, tá? E aí nós vamos deixar ela privada aqui dentro também. Vamos chamar ela de block e ela vai receber agora
o que esse camarada tá nos dizendo aqui, ó. Contest what, tá? E aí nós vamos passar aqui a instância, tá aqui é um genérico, né? E vamos ver como é que isso aqui funciona. Nós vamos receber aqui contest, tá? What. E aí, aqui dentro nós vamos passar um genérico. Esse genérico é o quê? É uma classe que a gente já tem, que é o chatBlock, que é o nosso block. Tá? Feito isso aqui, ó, a gente já pode salvar. Ele fica acusando esse erro aqui, gente. Tá? Bora ver aqui se ele consegue mostrar. Ó. Ele está dizendo aqui, ó, não, a gente tem que fechar essa instância, né? Porque, na verdade, quando a gente entra com o método sync, ou quando a gente está trabalhando com stream, a gente abre canais de comunicação, eu já havia dito isso na aula passada, a gente sempre tem que fechar isso manualmente. No nosso caso, a gente já leu que o Block Provider, ele fecha isso para a gente automaticamente, tá? Então não é fechado aqui, essa instância, porque ela foi aberta aqui, e é só como esse camarada morrer, né, quando ele sair da memória, que ele vai tratar de fechar. Aqui dentro nós não fechamos, nós só estamos passando uma instância para ele. Mas ele dá esse problema aqui, do VS Code, né, que não consegue ainda interpretar, fazer essa interpretação correta, né, da implementação do block, mas a gente pode suprimir esse erro. A gente coloca aqui, ó, essa primeira... Opa, volta. A gente vai colocar aqui... tá aqui. Mandar ignorar, né? Ele vai colocar esse comentário que acaba suprimindo esse problema para a gente, tá? Não é um erro de codificação, gente. É só porque ainda não o VS Code não consegue entender como funciona toda a lógica, tá? Então ele informa aqui para a gente, é mais do que evidente que ele tem que informar. Se abrir uma string, você tem que fechar também, né? Mas no nosso caso aqui, já ficou bem claro que o provider que vai fechar isso para a gente. Aqui ele está acusando o erro porque a gente ainda não usou o nosso block, tá bom? Então, aqui dentro, vamos aqui de novo para o nosso botão aqui, tá? Na nossa tela de login, a gente está na tela de login. E aí, ó, a gente já tem como acessar esse nosso bloco, ó. Tá aqui, ele aqui, ó. Só que quando a gente aperta o ponto para acessar as propriedades e métodos dele, não aparece o nosso connect, né? Não vai aparecer ele aqui. Por quê? Porque ele é privado, né? Então a gente deixou ele privado por questão de segurança. E aí, eu vou salvar isso aqui. Nós vamos agora para o nosso chat block. Ele tem que ser privado, porque não faz sentido acidentalmente a gente poder, dentro do nosso código lá na frente, falar que a conexão está aberta ou fechada. Não é papel, né, do usuário, né, e nem do sistema. Quando eu digo sistema, é nível de codificação, tá? Quem deve informar, tá, para o bloco se a conexão está aberta ou fechada é o Socket.io cliente. Isso vai ser feito aqui dentro. Tá? Mas de uma certa forma a gente precisa externalizar essa propriedade, né? E como é que a gente vai fazer isso? Usando um GET, tá? O Dart ele tem uma implementação já bem tranquila do GET, né? Então nós vamos colocar aqui um bool e aí nós vamos chamar GET aqui, tá? Vamos colocar um nome, conectado, tá? E aí, isso aí ele vai retornar o que pra gente? Isso aí é um método GET, né? Para quem lembra do Java ou qualquer outra linguagem, que a gente tem um método setGet, né? Quando a gente tem uma propriedade privada. Aqui o Dart ele já tem essa implementação padrão que é bem bacana, nos poupa muito trabalho, tá? E aí, ó, o retorno disso vai ser o nosso conectado, tá? Vamos colocar aqui. Então, toda vez que nós chamarmos essa propriedade agora, ele vai nos retornar esse estado. Quer dizer, a gente não tem como alterar, a gente tem como só pegar o valor, tá? Eu vou salvar isso aqui e agora a gente pode ver aqui dentro do nosso bloco, ó. Quando a gente chamar aqui, a gente já pode ter acesso, ó, a essa propriedade, se ele está conectado ou não, tá bom? Então eu vou deixar esse camarada aqui, vou salvar, tá dando erro, fiquem tranquilos. E aí nós temos a nossa propriedade, mas a gente ainda não começou a manipular ela, né? Então quando a gente criar o nosso chat block, ela já começa como false e tem que começar como false, porque até então não tem conexão estabelecida, tá? E aí o que vai acontecer? Quando ele se conectar, eu poderia fazer essa mudança, né, de evento aqui. Ou seja, eu tenho certeza que se conectou e aí eu já coloco aqui, né, conectado igual a true, mas só que não funciona aqui, gente. Isso aqui é um método construtor, tá? A gente está enviando o evento. Então essa propriedade ela só deve mudar conforme o evento, mas essa mudança dela é uma mudança de estado, então a gente vai sempre colocar aqui dentro, tá bom? Então toda mudança, né, todo evento que a gente recebe, perdão,
ele vai ser convertido em um estado é aqui dentro. Não faz sentido, tá? E até um erro de lógica, a gente fazer a mudança de um estado de um componente aqui, tá? Essa mudança é aqui, quando a gente faz o mapeamento de evento para estado. Então, quando a gente se conectar, ele vai gerar um evento. Quando esse evento for capturado aqui, aí sim, nós notificamos a tela da mudança do estado e antes dessa notificação, nós mudamos o nosso componente. Aqui dentro nós temos acesso a ele, né? Aí eu já posso fazer o acesso direto e aqui eu vou colocar o true, tá? E quando ele está desconectado, eu vou colocar aqui como false. Então é aqui que nós vamos fazer... Perdão, gente. É aqui que nós vamos fazer essa mudança, tá? Então agora o nosso block, ele já tem como externalizar para a gente se está conectado ou não, independente da gente receber, né, um estado lá na tela para fazer a gerência, tem como a gente consultar para saber se o nosso aplicativo está conectado ou não. Basta que a gente tenha acesso a uma instância de um block, tá? Que é o nosso caso aqui do login, que a gente já tem acesso ao nosso código aqui do block, tá? Então vamos voltar aqui e aí vamos pensar na nossa regra de negócio, tá? Então o nosso cliente aqui, ele conseguiu, ele validou, ele colocou um nome, tá? E ele tem que pular para a próxima tela. Só que ele só vai poder pular para a próxima tela se, vamos colocar aqui, se o nosso block, né? Dentro do nosso block nós temos aqui um método conectado. Se ele for true, tá? Vamos colocar aqui, ele vai chamar esse camarada aqui, tá? Vamos colocar, mandar formatar, tá? Caso ele não esteja conectado, ele não tem que ir para a próxima tela. O que ele tem que fazer? Ele tem que chamar o nosso aviso aqui, ó, tá? Ele vai ter que chamar o nosso aviso. E aí nós vamos chamar aqui o nosso aviso e vamos já pegou o contexto automático aqui, né? Lembrando, esse context, ele vem da onde? Ele vem daqui, ó. Tá tudo, mas é do build context, tá? Ele passa esse contexto que é para a gente saber como é que a tela de aviso deve voltar para a tela de login, né? Vou salvar aqui, tá? Vou dar uma reiniciada aqui no nosso aplicativo, ele vai desconectar, reconectar. Então aqui, ó, aqui ele vai dar o erro, o usuário não informou nada, e aqui nós vamos informar tá. Se nós fizermos isso aqui, eu vou dar OK, vai passar, tá? Ele vai passar porque a nossa lógica está correta, o usuário está conectado, ele vai chamar a próxima tela, tá? Nós vamos sair agora e aí nós vamos simular o erro, né? Por algum motivo o usuário está sem conexão, mas ele tentou acessar o seu aplicativo lá, o app de chat, e vai tentar agora logar. Ó, quando ele tentar logar, o aplicativo, quer dizer, perdão, já vai notificar o usuário, ó, você está sem conexão, não dá para conectar. E aí o usuário não precisa, basta ele clicar aqui fora, ó, pronto, o aviso some, né? Por isso que eu avisei para vocês que não precisa de um botão de sim, ok ou nada, tá? É só um aviso mesmo. A gente pode até personalizar esse aviso, tá? Aqui, esse atenção, a gente vai já fazer isso aí. Tá? Vamos dar uma personalizada nele aqui, para ficar um pouquinho mais bonitinho, né? Em vez da gente colocar aqui um title, a gente pode colocar um icon, tá? Que é um ícone. Tá? Nós vamos colocar aqui um icon. E aí, aqui, vamos ver o que a gente tem que passar para o icon, que é um icon data, aqui já passa direto. Icons, bora ver aqui se tem um Wi-Fi off. Ok. Vamos salvar, ó, já mostrou aqui que está sem conexão, né? A gente pode dar uma personalizada ainda melhor, tá? Nesse ícone a gente pode deixar ele maior, mudar a cor, né? No caso, uma cor vermelha já chamaria a atenção, né? Vamos ver aqui o que a gente pode fazer, se tem o size, vamos colocar aqui 64, tá? Vamos só chamar de novo, ó. Já chamou aqui, bora ver se tem um color, ó. E aí vamos chamar colors, ponto, vamos colocar esse vermelho aqui, red accent, tá? E vamos chamar de novo, ó. Pronto. Você está sem conexão, se vocês quiserem deixar maior aqui o texto, é com vocês, né? Melhorar essa mensagem,
tá? Então a nossa regra de negócio aqui já está implementada, tá? A gente conseguiu já ver um pouco da parte de gerência de estados, né? Vamos só recapitular o que a gente fez aqui. Nós criamos aqui eventos, né? Disparamos eventos, 2 eventos, né? Convertemos esse evento em estado, tá? A gente fez essa conversão aqui. Então, toda vez que nós chamamos aqui um evento, tá? Seja aqui ou fora, em qualquer outro lugar, só lembrando, gente, como a gente tem uma instância, vamos pegar aqui o nosso botão. Como a gente tem uma instância do block, a gente pode chamar aqui, ó, mas a gente vai ver em outras aulas, a gente pode chamar aqui o block add e aqui dentro do nosso código chamar explicitamente um evento, né? Colocar um evento aqui. Por enquanto a gente não está disparando nenhum evento, tá? Só tirar aqui, mas a gente vai fazer isso. Eu só queria mostrar para vocês, tá? E aí, ó, nós chamamos aqui dentro, disparamos um evento. Toda vez que um evento é disparado, né, dentro do nosso bloco ele é mapeado, né, de evento para estado. Aqui a gente fez esse mapeamento, tá? A gente, toda vez que recebemos um evento conectado, disparamos um estado de conectado e vice-versa, né? Então, aqui a gente tem um controle, né, do fluxo desse mapeamento, né, e a gente vai criando. Até então, nossos eventos e os nossos estados não têm que trafegar dados, né? Mas lá na frente, sim, eles terão que trafegar dados, né, porque a gente vai estar fazendo conexão com o servidor e aí a gente precisa trocar algumas mensagens, né? Dentro dessas mensagens vai ter o corpo da mensagem, tem alguns parâmetros dessa mensagem. A gente vai ter que estar trocando também, né, informações de usuário, então a gente vai ter que criar lá uma estrutura de dados para usuário e mensagem, e a gente vai acabar trafegando aqui dentro, né, nessa troca aqui de eventos para estados, a gente vai estar trafegando isso aqui. Eu vou só reconectar aqui para a gente ver, tá? Então, toda vez que nós chamamos o evento, é mapeado aqui, e toda vez que nós colocamos um estado, tá? Chamamos um estado pelo yield, tá? Quem tiver registrado para receber, né, esse estado, ele vai responder aqui na tela. E aí, no nosso caso, quem nós registramos? Nós usamos aqui o nosso componente aqui, Block Builder, né? E aí nós fizemos um filtro, ó. O nosso Block Builder, para não estar fazendo o builder direto, né? Ou seja, redesenhando a tela direto por qualquer mudança de estado, a gente fez um filtro aqui, ó. Ele só vai chamar o builder, tá? Se for conectado, se o evento for conectado, né? O estado, perdão, se recebemos um estado desconectado ou conectado, tá? E aí ele vai fazer o rebuild aqui na tela para a gente, tá? A gente vai ver, né, a implementação desse mesmo padrão em vários pontos do nosso código, tá? Eu acho que a próxima etapa é a gente efetuar a conexão. Isso eu vou explicar aqui resumidamente para vocês. Por enquanto nós efetuamos conexão com o servidor, tá? Então se vocês prestarem atenção, aqui se a gente respeitar tudo, a gente já pode entrar. Tá? Mas até então aqui não temos usuário, né? Não fizemos uma solicitação formal para o servidor para entrar em uma sala de bate-papo, tá? E não temos a lista de quem está logado. Então, na próxima aula, a gente vai ver como é que a gente faz essa solicitação, tá? E essa solicitação vai ser assíncrona, porque a partir do momento que tudo estiver ok, nós dermos entrar aqui, nesse caso do teste, e nós clicarmos em entrar, aí nós vamos disparar um evento, tá? Nós vamos chamar um evento, em vez de nós chamarmos a tela direto aqui, né? Nós vamos chamar um evento. Esse evento vai ser o seguinte: nós vamos enviar uma mensagem para o servidor solicitando a entrada na sala, tá? Se o servidor responder ok, nós vamos capturar essa resposta do servidor e daí ele já vai mudar a tela automaticamente. Não vai ser a gente, né, desenvolvedores, nós programadores que vamos chamar diretamente. Isso aí vai ser uma resposta assíncrona. Se o servidor responder ok, nós vamos entrar na sala. Caso ele não responda, nós vamos dar uma mensagem de erro, tá ok? Então, a gente vai fechar a aula por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tá? É um pouquinho complicado, essa parte das aulas começa a complicar um pouco, tá? Mas a partir do momento que vocês vão treinando, né, e revendo as videoaulas, vai ficar cada vez mais fácil, mais simples, né? Muito dos padrões que nós estamos aplicando aqui vai servir para outros trechos do código, tá? Que vamos ver lá na frente. E, pessoal, na próxima videoaula a gente vai implementar a conexão e vai ver os usuários conectados, tá bom? Até a próxima!